A formação dela é em design. Ela buscou, através do estudo, o belo da vida, mas aprendeu que nem sempre a vida traz só coisas bonitas. Passou por um monte de desafio. Tem 2 filhos lindos e uma vida muito baseada na fé e em tudo que ela mais adora. Ela é a Marina Storck! Eu esqueci de alguma coisa aqui? Não. Não? Com quem tu é casada? Ai, com meu amor, com o Alan. Com o Alan Ruschel! Ela também é esposa do Alan Ruschel e é com ele que ela construiu essa história linda e é por isso que a gente está aqui hoje conversando. Ele é a desculpa para a gente saber mais da tua história. Quem é essa mulher que não está por trás, que está ao lado, que tem sua própria história, sua própria jornada de vida. E é dessa vida que a gente quer falar. E eu queria que tu me contasse a tua história, sobre a tua perspectiva. Eu falei um pouco da tua trajetória profissional, né, com o design, e acho que de repente a gente pode começar por aí. Me conta essa história. Alice, eu sou formada em design em Porto Alegre. Quando eu conheci o Alan, eu estudava em Porto Alegre e ele estava aqui em Caxias. Por que tu escolheu design? Por que eu escolhi design? Quando eu saí da faculdade, da escola, eu não sabia direito o que eu queria da vida, né? Mas eu sempre amei moda, eu sempre amei o diferente, criar, sempre amei. E eu falei, não, vamos pro design. Tá. E aí buscou essa formação, essa faculdade. Tu é de Porto Alegre ou de Caxias? Sou de Caxias. Tu é de Caxias, mas foi estudar lá em Porto Alegre. Isso. Aí fez a faculdade lá. Isso. E aí no meio da faculdade aparece Alan na tua vida. Como é que foi isso? Chacoalhado. Uma chacoalhada. Tipo assim, oi mundo, né? Tô aqui cursando minha faculdade, tranquila, querendo trabalhar com moda. Isso. Naquele momento em que ele surge na tua vida, tu tinha um super foco na tua carreira, né? 100%. O que tu pensava em fazer? Quais eram os teus sonhos naquele momento? Eu só pensava na parte profissional. Nunca fui muito de namorico e coisa arada, e nem pensava em família, ainda, né? Só queria estudar e bem, eu sempre busquei prosperar, sabe, Alice? E conheci o meu amor. Tá, e aí o prosperar pra ti na época era o quê? Eu quero ter o sonho. Te coloca lá naquele lugar de sonho, da Marina ainda estudante. Eu queria ter a minha... Eu queria ser boa, ser reconhecida. Mas tu queria ter a tua linha de roupas? Tu queria ter Queria. Era isso, tipo a tua coleção, a tua loja, sei lá. Isso aí. Era esse o negócio. Tá, Minha marca. A tua marca. E como é que foi a chegada do Alan? Além desse chacoalhão, como é que ele apareceu? Não, foi de mansinho, né? Foi indo. Aí tu focada no trabalho, ele tentou. Isso. Ele quis morar comigo, porque daí depois ele foi pro Inter, né? Daí a gente morou junto. Deu mais ou menos certo, assim. No fim deu certo. Começou mais ou menos certo, é assim que começa mesmo. Isso. E eu sempre falei pra ele, Alan, eu não abro mão da minha faculdade. Isso não. Se tu quer ir embora, pode ir, mas até eu me formar, eu não saio daqui. Tá. E aí Deus quis com que desse certo, óbvio, deixou eu me formar. Depois que eu me formei, a gente foi embora de Porto Alegre. Tu tinha alguma relação com o esporte e com o meio do futebol antes de conhecer o Alan? Muito. Como é a tua história com o futebol? Eu sempre fui muito enlouquecida do jogo. Minha família é do jogo. Torcedor da papada. Muito. O irmão do meu avô fez o hino do jogo. A filha dele foi rainha do jogo. Eu fui rainha do jogo. Então, e eu era do conselho, eu era pra ajeitar o clube, sabe? E me pesava muito eu ter conhecido o Alan e eu me relacionar com o Alan. Porque eu ajudava o clube no conselho e tem essa coisa do jogador, e daí... O que é essa coisa do jogador? Quem não conhece, e não são todos, eles são taxados como bagunceiros, né, Alice? Isso. E eu quando eu conheci o Alan, eu fui com essa expectativa de que não, é bagunça, né? Não, nada a ver. E não era o que eu procurava. E aí, no primeiro momento, foi meio travado, assim, até pra eu apresentar pra minha família. Mas ele... Certo. Aí foi. Eu ia te perguntar se tu, em algum momento na tua vida como esposa de jogador, tu sentiu preconceito por estar nessa posição, das pessoas dizerem, ela é a esposa do jogador, mas antes disso, tem um preconceito teu, de ter te apaixonado por um jogador e ter te visto assim, será que eu vou, né, será que eu encaro esse relacionamento por tudo que se tem de estereótipo do que é um jogador de futebol, né? Isso aí. Porque no fim é o que as pessoas falam, né? É a boca que faz. E aí fala que disse que ouviu e ele é isso e ele é aquilo e tu não conhece a pessoa, tu vai acreditar?
E aí não foi o que tu conheceu na Não, realidade? nunca. Tá, A e gente como é que foi a história de vocês, então? Aí se conheceram lá em Porto Alegre. Não, a gente conheceu em Pelotas. Ah, em Pelotas? Aham. Como é que foi esse momento? Tinha o jogo do acesso do Ju, da Copinha, Tá, pra procurar a vaga pra Série D. tá, E o Alan tinha quebrado a clavícula. tá. Aqui, é. E aí eu fui pro jogo, e ele tava na arquibancada também. O Alan é Jusão. Ele tava na arquibancada, e daí a gente se conheceu. O Alan é Jusão, ela já falou assim, alô, né? Alô, tapada. E aí vocês estavam juntos ali, um se interessou pelo outro. Quem olhou pra quem? Ele, Ele te olhou. sim. E tu também achou ele bonitinho. Eu já conhecia dele, sim, mas eu não Claro. posso, né? Tá, bom, se conheceram ali mais de perto, conversaram ali, Isso. enfim, e aí engataram um relacionamento. Aí ele pegou minha bandeira. Aí ele queria me entregar a bandeira. Aí foi. Como assim pegou tua bandeira do jogo? Uhum. Tu tava com uma bandeira Isso. abraçada e o que ele disse? Ah, me empresta tua bandeira pra torcer. Não sei, o Ju foi campeão quando eu vi a bandeira, tava lá dentro do campo com ele. Daí depois ele quis entregar. Devolver. Ele pegou É a bandeira de fofo. propósito, gente, é óbvio. Bom, a partir de que momento tu entendeu que por estar te relacionando com um jogador de futebol, tua vida ia mudar? Né? E aquele Sim. sonho de ter tua marca própria, as tuas roupas e tal, ele talvez tivesse que ser adaptado. Quando que tu percebeu e como é que esse relacionamento firmou a ponto de, cara, eu vou viver a vida com ele? Olha, Alice, eu vou te dizer que essa percepção de que minha vida mudou não faz muito tempo. Porque eu tentava ainda me adaptar, sabe? Uhum. Só que chegou no momento que eu vi que não dava. E eu creio que, assim, para tudo que acontece na nossa vida, se Deus dá a oportunidade da gente viver, ou é uma benção ou é uma lição. Essa é o que a gente tem que tirar, sabe? Uhum. E quando eu me dei por conta de que eu não iria poder viver o meu sonho da moda, eu falei, não, agora então é um outro momento, mas depois eu vou poder viver. E eu tentei entender o que Deus queria pra mim, estando com o Alan nessa posição, entendeu? Uhum. Porque ia ser mais fácil. Eu ir tipo, contra, ia ser mais difícil. Então eu parei e falei, não, é isso que eu tenho que fazer agora, estando aqui. Uhum. O sonho dele passa a ser o sonho de vocês, Sim, né? sim. E, bom, aí vocês se conheceram lá em Pelotas, começaram a namorar, e ele logo jogava onde daí? Qual foi a sequência de carreira dele e a sequência de relacionamento de vocês? Porque é assim, né? Vai O e jogador volta. vai indo e a família e quem tá com ele, dividindo a vida, vai indo junto, né? Como é que Sim. foi a sequência de vocês? Quando eu conheci, como o Ju foi campeão da Copinha, o Alan estava no final do ano e ele não tinha mais contrato com o Ju. Uhum. E então ele foi pra Chapecoense. Lá na Chapecoense ele ficou um meio ano e ele caiu no doping. E ele não quis mais ficar lá, ele voltou pra cá. E ele não podia estar no meio do futebol, né, quando cai no doping. E aí ele ficou aqui em Caxias, treinando aqui em Caxias, morando na casa da minha mãe até, inclusive. Eu conheci ele há 6 meses. Foi minha mãe e do meu pai, ele morou ali, ficou ali. Eu estudava em Porto Alegre e ele morava aqui com meus Vocês pais. estavam namorando há 6 meses e ele foi morar na casa dos seus pais aqui em Caxias. Uhum. Que legal! Ele a gente sempre brinca lá em casa, tem eu e meu irmão. Somos filhos da minha mãe e do meu pai, mas o Alan é o filho preferido. Eu imagino, porque assim, meio ano de relacionamento ele já tava morando ali, né? Uhum. E aí? E depois disso? Aí ele foi pra Porto Alegre, foi pro Inter. Tá. Aí ele foi morar comigo. Uhum. Aí foi indo. Consegui me formar. Saímos de Porto Alegre e fomos pro Chapecó. Foram pra Chapecó. E aí, em Chapecó, tu vive um momento que eu não consigo descrever, imaginar o que foi. Tu fala sobre isso, como é que é pra ti? Mais ou menos. Mais ou menos. Não gosto. Não. Eu entendo. Me... Te traz tudo de volta. Uhum. Tu tava lá, em Chapecó, né? Uhum. Quando tudo aconteceu. E, bom, olhar para aquele momento e olhar para tua vida hoje, tu falou eu falei do design do belo e do não tão belo da vida, né? E tu teve o amor da tua vida passando por uma situação tão complexa quanto o acidente aéreo com o avião da Chape, e tu tem ele aqui contigo. Mesmo que tu não fale daquele momento e que seja difícil para ti, e eu não quero de forma alguma despertar esse sentimento que deve ser tão difícil em ti, tu falou das lições, assim, né, e eu queria que tu me contasse um pouco de como é isso, assim, né, de ter passado por tudo isso e de agora estar bem com ele, com o teu amor, com a tua família. Eu me perco até pra falar, porque ainda não consigo falar. E acho que não tem.
muito. Não tem nem o que dizer. É, isso. Mas o Alan, Alice, ele e tudo que a gente viveu a partir do acidente, eu digo. O acidente foi um despertar pra mim, sabe? Porque como eu te falei, tudo é bênção ou é lição. Eu tenho até tatuado aqui onde o Alan quebrou a coluna, sabe? Só que às vezes a gente sabe disso, mas a gente não vive isso, sabe? E quando a gente passa por situações de que a gente precisa tirar a lição, que o deserto, digamos, coisas difíceis, pesadas, nem sempre a gente tem essa visão de que é uma lição, de que ali a gente vai tirar alguma coisa positiva. Mas eu creio que no deserto, na crise, tem muita coisa bela, sabe? E tudo que a gente viveu lá me trouxe essa consciência da vida e fez com que eu vivesse a vida realmente como ela quer, como Deus quer pra mim, sabe? Não como eu às vezes quero. E eu procurei entender o que Deus queria pra mim, a identidade que Ele queria pra mim, para que aí eu seguisse de forma plena, digamos assim, sabe? Porque o acidente foi outra questão que fez com que eu me acalmasse em relação ao eu não estar vivendo o meu sonho, sabe? Porque o acidente, Deus deixou com que o Alan ficasse ali comigo. E muitas vezes eu me questionei se o Alan era a pessoa certa pra mim, sabe? Inclusive, logo depois do acidente. Só que eu acredito que Deus não une pessoas assim, aleatoriamente. Ele une propósito, sabe? E se aconteceu tudo o que aconteceu e se eu tava ali com ela, era porque era ali que eu tinha que plantar a minha sementinha, sabe? Depois do acidente a gente viveu experiências de que realmente, de confirmação de que é isso com o Luca, sabe? Porque o Luca foi prematuro extremo e Deus deixou com que ele ficasse aqui com nós bem, sabe? O Pedro também. Então eu acho que assim, eu me entregar de coração para o que Deus tem, por tudo que Deus me dá, faz com que tudo que venha até mim seja belo, sabe? Mesmo que às vezes a gente questione, diga, não, mas por que eu tô passando por isso? O que tá acontecendo? Coisa que a gente não entende, mas que tem um lado que vai fazer com que a gente cresça, sabe? O Alan, antes do acidente, depois do acidente, é muito diferente? Muito. O teu companheiro? Eu vou dizer que assim, ó, o Alan, depois de muito diferente, foi quando eu fui morar em Belo Horizonte. Foi em 2020, 4 anos depois do acidente. Porque depois do acidente, o Alan, a viradinha de chave dele foi aproveitar a vida. Entendeu? Não foi como bênção. Claro que foi como bênção, mas foi a bênção de aproveitar a vida. Vou viver tudo que tem pra viver. Isso. Entendeu? Porque pode acabar agora. Então eu vou viver. Foi isso. Sabe? Inclusive isso gerou muito... Inclusive conflito. Muito. Um ano depois do acidente, ele já volta a treinar, né? E e tem uma coisa do acidente, do logo depois, que é a aliança, né? E é muito marcante aquilo dele. E eu sei que faz muito tempo, mas é que essa é uma memória que de todas, eu imagino que deve dar um calor no coração dele dizer assim, tinha um noivado ali, né? E ele dizer assim, guarda essa aliança porque a gente vai casar, né? Como é que tu tem essa memória? Por isso que eu te digo, Alice, por que às vezes eu ficava, não, mas não tem como eu dar certo com ela, não tem como dar certo com ela, mas tem, porque acho que nem ele sabia o que ele fazia, sabe? Mas o coração dele tava contigo. Tava conectado ao teu, né? Tanto que ele, né, ainda percebendo o que estava acontecendo com ele depois de tudo que ele viveu, ele disse... Vocês estavam noivos, buscar, né? E ela disse, pega a tua aliança porque a gente vai casar. E vocês casam quanto tempo depois? Um ano depois. Exatamente um ano depois. Quando ele tá voltando a treinar e a voltar ao futebol, vocês têm um casamento lindo, né? Muito. Porque a gente queria também casar perto da família, então não tinha no meio do ano como fazer isso. Tinha que ser quando todo mundo estivesse de férias, então ia ser no final do ano. E aí casam lindamente. E quanto tempo depois vem o primeiro filho?
O Luca de 2019, 3 anos. 3 anos depois. Eu perdi uma gestação antes. 2017 eu perdi. E aqueles desafios que a gente nem sabe, né? Porque Não. a gente fala tão pouco disso, né? E Nossa. dessa dor. E de Parece dessa que... Eu digo que quando eu descobri que a minha neném não era uma menina, né? Parece que abriu assim, e eu caí. Tu perde essa gestação e tu falou muito brevemente disso, assim, mas o teu primeiro filho vem de 29 semanas. Isso é uma prematuridade extrema, como tu disse, e aí, assim, é de novo a vida desafiando, né? Sim, muito. E desafiando e te provando que, bom, Muito. é pra ser. Não, eu digo que Deus, ele deve estar pensando assim, Marina, tu é Pedro, né? Porque, olha, tu vai me negar de novo, tu não vai me negar, né? Porque no acidente eu falava, Deus, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí, Estava contigo. Isso. No Lulu também. Falava, Jesus, eu sentia o Senhor lá dentro, sabe? Alice, dentro da UTI com o Luca. E... Ele nasce e vai direto pra UTI neonatal. Tu tem essa gestação muito prematura, né? Um parto, uma cesariana, antes da hora. Tu não tinha nenhum indício que isso aconteceria. Tu não sabia que ou já era uma gestação de risco. Eu descobri com 20 semanas de que o meu colo estava curto. E aí eu fiz um procedimento para segurar, né? E o médico dizia que eu poderia ter uma vida normal, levantar, né? Fazer alguma coisa. Mas eu sentia no meu coração que não, sabe? E eu ficava deitada. Só que mesmo assim não adiantou, porque com 27 eu perdi o tampão. Aí eu internei e com 29 estourou a bolsa. Ele nasceu e ficou quanto tempo não tem? 33 dias. 33 dias. E nessa o Alan junto contigo? Não, ele tava ou Chapecó. Jogando ou Chapecó. Tu aqui em Caxias, onde a gente tá fazendo essa entrevista, e ele em Chapecó. Ele não conseguiu estar contigo no momento do parto? Não chegou. Chegou umas 2 horas depois. E essa é uma dor de quem é companheira de um jogador de futebol, Sim. né, cara? Eu sinto muito por ele, Alice, porque é um momento que, graças a Deus, do Pedro ele teve, sabe? Deus deu isso pra nós. Mas é a vida ali, né? Sim, sim. Bom, ele não acompanhou a primeira gestação, acompanhou a segunda, e hoje vocês estão aí com 2 filhos e uma família linda, né? E vivendo em Caxias do Sul, que eu acho que é o lugar de vocês, assim, onde vocês gostam de estar. Como é que tá a vida hoje? Se adaptando de novo, né? Porque o Pedro tem 11 meses, então eu tô saindo da minha... Eu sou muito de cuidar dos meus neném, sabe? Bem Eu quero pertinho. cuidar. E aí agora eu tô começando a me organizar. A te organizar. Isso. O que tu acha que é o maior desafio de ser esposa de jogador de futebol? Olha, pra mim, o meu maior desafio é 2 questões. Às vezes a exaustão, porque, por exemplo, o Alan saiu agora pra jogar o gauchão e foi direto pra Copa do Brasil. Então ele ficou 1 semana fora. A gente até pode ter gente ajudando, mas não é o pai, sabe? E é diferente com o pai, óbvio. E a saudade dos meus pequenos do pai, do Luca. Eles sentem saudade do pai? Muita. O Luca fala todo dia, e, tipo assim, quando passou uns 4, 5 dias que o pai não tá em casa, ele começa, mãe, tô com saudade do pai. Aí dá uns 20 minutos. Mãe, tô com saudade do pai. Falou, filho, vamos ligar pro pai. Não. E aí a mãe tem que suprir essa saudade. Mas não. Não tem Às como, vezes né? não tem como, né? Não tem jeito. Não. E o que é o melhor de ser esposa de um jogador de futebol? Olha, pra mim, tá? Tem bastante diversidade, assim, sabe, Alice? Porque todo mundo tem na cabeça de que a esposa de jogador... E também, às vezes, é meio que um preconceitinho, assim. Vida boa, esbanja, não faz nada, né? Não são todas que são assim. De repente até pode ter, mas não são todas que são assim. E tem muito perrengue, porque a cada mudança é uma nova vida que tu tem que começar tudo do zero. E não é só sobre ti, é sobre os teus filhos, é sobre teu marido, é sobre a tua família, tu se readaptar, é tudo. Mas como eu te falei, na crise tem muita coisa legal e a gente cresce muito, sabe? E o mais legal que esse cenário me trouxe foi isso. Porque eu admiro quem eu sou. Depois de muito tempo não me admirando, hoje eu me admiro. E eu sei que foi nessa posição que eu cresci. Foi por causa disso que eu cresci, sabe? E
Eu acho que é o mais legal, que O que tu mais admira em ti, então? Me conta. A minha força, a minha resiliência. Por tudo que tu passou junto com ele, na construção da tua família. Óbvio. Me conta um negócio. Tu é uma super torcedora. Só. Qual foi o momento mais lindo que tu viveu junto com o teu marido? No futebol, no campo. Não sendo do Jô. Pode ser do Ju ou não do Ju. É meio tendencioso, né? Porque eu sempre vou pensar no Jô, né? Deixa eu ver. Mas pode ser com a Juventude, né? Que é o clube atual. E é o teu do coração. E foi subir pra Série A. Nossa. Maravilhoso. Eu tava de repouso, né? Com o meu Pedrão na barriga. Mas eu falei pra médica, Liz, por favor, me libera. Eu preciso só que ela receba o meu marido, depois eu vou ficar sentadinha e vou voltar pra casa. Ela, vai, Marina, vai. Só um pouquinho. E deu tudo certo. E vocês celebraram juntos, né? Sim. Tu me falou dos perrengues, né, de ser esposa. E esposa tem uma diversidade de papéis ali, né, com esse companheiro. Tu é psicóloga, tu é fisioterapeuta, tu é um monte de coisa, assim, né? Tu exerce esses papéis com ele, e como é que tu te sente nisso? Financeiro, né? Isso! O financeiro cuida das contas da casa, cuida de tudo. O Pereirão, né? Ele, porque o Alan nunca tá em casa, tem que chamar o... Troca chama uma lá, lâmpada. faz isso, o rejunte. Tudo. Isso aí. Como eu me vejo, eu fico feliz de poder viver isso e poder ajudar ele, sabe? Porque, que nem eu falei pro Alan, a felicidade que eu quero pra ele, o que eu desejo pra ele, é o que eu desejo pros meus filhos, sabe? Do fundo do meu coração. E eu ver que eu posso ajudar tanto ele, que eu consigo ajudar tanto ele, que faz sentido tudo que eu faço pra ele, pra mim é uma alegria e uma bênção, porque esse é o meu papel, sabe, Alice? Eu creio que, assim, o primeiro papel eu como mulher, o meu primeiro papel é na minha casa. E se eu não tô fazendo com maestria, não sei, sabe? Se eu tô fazendo fora mais do que dentro, eu acho que alguma coisa não tá certa. E eu sei, mas eu espero sempre melhorar. Eu sei que eu ajudo o Alan, que eu consigo ajudar o Alan. Então isso pra mim é a realização. É a coisa mais linda do mundo. Que coisa bem boa. Bom, a tua história é linda, a tua história com ele é linda. Tem um sonho, tu viveu até agora o sonho familiar e o sonho dele. Ainda tem um pequeno com 11 meses, então é difícil agora pensar nisso. Mas daquela Marina lá, que conheceu o Alan e quis, assim, segura tua onda aí que eu vou terminar minha faculdade de design aqui. Antes de embarcar nesse sonho que é dele, que passou a ser teu, o que tu enxerga pro teu futuro, assim? O que tu pensa, cara, eu quero realizar isso fora, ou por mim? Onde é que tu te vê? Eu me vejo sempre com a minha família bem, forte, em Deus, prosperando como família, com valores, sabe? Isso é o primeiro pra mim. Perfeito. E depois eu vejo eu com a minha marca, vou ver se o Alan quer ser meu modelo, né? E ele vai ser teu modelo ainda da tua marca. Eu falo pra ele, amor, e a gente tem esse trato, agora é o sonho dele, mas depois vai ser o meu. É isso aí. E ele super entende, ele super concorda, e inclusive ele sempre perguntou, onde que tu quer morar? Tu sempre morou onde eu precisei morar, mas quando a gente acabar, é tu que vai escolher. Perfeito. E aí, bom, o jogador ele tem um tempo ali de carreira, né? Inclusive pela idade, chega uma hora que precisa parar. E aí acabou esse sonho coletivo de vocês e aí todos compram o teu sonho, que é o de construir a marca, de trabalhar com design, que era aquela história lá daquela primeira Marina, é isso. Eu acho que ele não vai largar o futebol, mas a gente vai ter que se adaptar, né? Porque é meu sonho, né? Ele vai exercer os seus papéis no futebol, tu vai ter a tua marca e essa família vai seguir linda, prosperando, né? E assim, e superando, né? Com essa capacidade de resiliência, porque o que vocês viveram, assim, não foi brincadeira. Foi um prazer conversar contigo. Muitíssimo obrigada. Parabéns pela tua história, pela tua família. É realmente incrível. Um beijo. Obrigada. Linda.